Glória a Deus. Essa semana Deus me deu uma palavra, eu meditei muito nela e fiquei lembrando em algumas fases, em algo que acontece naturalmente. Por exemplo, quando a gente não tem o controle do espírito e a gente vai discutir, a gente fala coisas que a gente não queria falar, mas uma vez que foi lançado, causa efeito, sim ou não? E muitas vezes nós também, quando estamos perturbados demais espiritualmente, a gente costuma dizer, ai, Deus falou comigo, e muitas vezes não foi Deus que falou. E aí a gente compra, a gente vende, a gente negocia, a gente faz coisa achando que foi Deus que falou. Porque nós deixamos o que? A nossa emoção agir. A nossa emoção agir. E quando nós deixamos a nossa emoção agir, muitas vezes é desastroso. Eu confesso a vocês que eu já me fiz muita besteira por causa da emoção. E eu tenho a plena certeza que o inimigo, ele trabalha muito na nossa emoção. A ponto de você olhar uma coisa e dizer, não, é Deus que está me dando, é Deus. Passa 2 meses, você está ferrado. Porque nós não temos a paciência de fechar a boca na hora que tem que fechar. E de orar e esperar, ou realmente Deus agir. Nós queremos agir pela emoção. Mas tem um personagem da Bíblia que eu sou fã dele, porque tem uma passagem da vida deste homem, que é o rei Josafá, que está lá em 2 Crônicas 20, não é o texto que eu vou pregar, só estou falando. E este texto, essa atitude do rei Josafá, eu já usei diversas vezes na minha vida. O rei Josafá, quando ele recebe a notícia que vinha uma multidão contra ele para atacar o seu reinado, atacar o seu povo, a Bíblia diz que a primeira atitude de Josafá nesse texto foi que ele reúne o povo para orar e buscar a Deus. A Bíblia diz que ele teve medo? Teve. Que ele teve temor? Teve. E ele faz o quê? Ele chama todo o povo e ora a Deus. E ali ele começa a falar com Deus, ele começa a orar, até que Deus usa lá um profeta no meio deles e diz como eles teriam que se comportar diante daquelas ameaças e daquela guerra, que o Senhor iria desbaratar os inimigos. Quantas vezes eu usei isso na minha vida e ainda uso essa história na minha vida. Muitas vezes quando eu estou me sentindo ameaçada por qualquer coisa, quando eu estou me sentindo acuada por qualquer coisa, eu lembro desse texto. E eu já sei o que eu tenho que fazer, eu tenho que buscar o Senhor. Eu tenho que dobrar o meu joelho e buscar, Senhor, eu não tenho forças, mas Josafá diz nesse texto, nas tuas mãos há força e poder. E nesse texto vai dizer que ele não só orou, como ele convocou um jejum. Existem guerras nas nossas vidas, irmãos, que ela só é resolvida à base de jejum e oração. Existem guerras na nossa vida, queridos, que você só vai encontrar saída no Senhor. Como existem tristezas na nossa vida, como existem percalços na nossa vida, que não adianta o amigo dizer que vai passar dor, não adianta o amigo nos consolar, somente o Senhor pode entrar nessa área do nosso coração e trazer o consolo. Diferente de outros reis, que se curvavam a ídolos, diferente de outros reis, que usavam a sua força, Josafá era diferente. Josafá, ele era filho de um rei chamado Asa. O seu pai
no início do reinado, fez tudo o que era bom aos olhos do Senhor, mas no final da sua vida ele se perdeu. Por que o pai dele se perdeu? Porque no começo da sua vida ele confiou no Senhor, no começo da sua vida ele buscou ao Senhor. E existe até uma frase na história de Asa que o Senhor diz assim: enquanto vocês me buscarem, eu estarei com vocês. E no final da vida do pai de Josafá, ele resolveu ir para uma guerra e fazer aliança com outro sem ser o Senhor. E ali foi a derrota dele. Quantas vezes nós somos derrotados por alianças erradas? Quantas vezes nós somos derrotados por conselhos errados? Mas eu quero compartilhar com você 1 Reis 22. Primeira Reis capítulo 22. Diz assim: e estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Porém no 3º ano sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos: não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa? E nós estamos quietos, sem tomar da mão do rei da Síria? Então o rei disse a Josafá: irá tu comigo a peleja a Ramote de Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: serei como tu, o meu povo como teu servo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Mas disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta, porém, primeiro, hoje, a palavra do Senhor. Diga assim, vamos ler todos juntos no 3, 1, 2, 3. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta, porém, primeiro, hoje, a palavra do Senhor. Nós vamos continuar lendo. Josafá, rei de Judá, resolveu fazer uma visita para o rei de Israel, que era Acabe. E quando Josafá chega no reinado, aquela alegria toda, eu imagino, Acabe aproveitou que o rei de Judá estava lá e resolveu fazer uma aliança com ele. Resolveu dizer para ele: olha, aquela cidade da Síria é minha. Aquela cidade da Síria é aqui do meu povo. Será que você, que é meu amigo, será que você que é meu irmão, será que você que é um chegado meu, você não poderia se unir a mim, com os seus cavalos, com o seu exército, para ir contra o rei da Síria? E Josafá, naquele momento, que a gente nunca diz não ao amigo, esse é que é o problema, quando a gente não diz não ao amigo. O amigo diz assim: vamos para tal lugar, né, Luizinho? Vamos para tal lugar, bora. Vamos para tal, bora. Não ora para saber o que vai ter lá. Vamos lá para a praia, bora. Sabe essa história de bora? Vamos. Acabe achou que ia ser a mesma coisa, que Josafá ia dizer para ele: bora, vamos lá. Mas Josafá, como ele nunca decepcionou a Deus, ele disse assim para o rei: eu vou onde você quer que vá, eu estarei com você, os meus cavalos estarão à sua disposição, o meu exército estará à sua disposição. Mas olha aqui a diferença. Mas primeiro, antes de eu tirar o meu pé daqui, eu preciso consultar a palavra de Deus. Antes de qualquer decisão que eu venha tomar, sou teu amigo,
sou teu amigo, mas antes de eu tomar qualquer decisão, primeiro eu vou consultar a Deus. Quantas vezes nós não queremos dizer não ao amigo e fazemos uma aliança diabólica com o amigo. O amigo se destrói e você também. Quantas vezes no seu relacionamento emocional, amoroso, né? Você tem medo de terminar uma coisa, ou você tem medo de nem começar uma coisa. E antes de que você não consulta a Deus, e de repente você chora a vida inteira por uma situação. E ele continuou e disse assim: então o rei de Israel, aqui é que pega, presta atenção nisso. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, até quase 400 homens, e disse-lhes: irei a peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque o Senhor o entregará na mão do rei. Aí ele juntou 400 profetas, Acabe, e ele disse assim: o que vocês acham? Eu devo subir para pelejar? Na mesma hora, eles não queriam desagradar o rei, 400 não queriam desagradar o rei. E disse assim: não, pode subir, pode ir, porque Deus vai entregar eles na sua mão, ó rei. Mas volta a dizer, Josafá, que era um homem de Deus, percebeu logo que aqueles profetas não eram do Senhor. Por que eles não eram do Senhor? Nós vamos ler no texto. Porque exatamente aqueles profetas só diziam coisas para agradar ao rei. Pare e pense um pouquinho, que tipo de profecia você gosta? Aquela que alguém diz para você: eis que te digo que você vai ser abençoado, eis que te digo que você vai prosperar, eis que te digo que você vai fazer isso aqui. Ou aquela que diz assim para você: conserta a tua casa, sai do pecado, conserta a tua vida. Tem muita gente hoje profetizando para qualquer um. Você vê lá na internet, esses dias o criaturo lá, né? Aquela coisa de Deus lá, o jogador famosinho lá, como é o Neizinho, né? Neizinho foi lá e fez um culto na casa dele, agora na Páscoa. Neizinho foi lá, irmão, fez o culto, e estava lá os profetas, tudo profetizando para Neizinho. Ô Neizinho, tu vai encher a casa de filho, Neizinho. Porém, arrume um harém. Profetizando para Neizinho. Neizinho aprontando todas. Neizinho indo contra a palavra de Deus em tudo. Eu vou profetizar coisa ruim para Neizinho? Vou nada, depois não saio daqui com o meu cheque. Não saio daqui com o meu cheque gordo? Vou nada. Continuando o texto. Disse, porém, ai, ó, esse Josafá é demais. Em nome de Deus. Disse, porém, Josafá: não há ainda aqui algum profeta do Senhor a qual possamos consultar? Ele tinha 400 na frente dele. E ele falou: não. Eu quero um profeta do Senhor. Eu quero um profeta do Senhor. Continuando. Então disse o rei de Israel a Josafá: ainda há quantos homens? Ainda há quantos homens? Por quem não podemos consultar ao Senhor? Por que será? Porque eu o aborreço. Porque nunca profetiza de mim bem, mas só mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse a Josafá: não fale assim, ó rei. Acabe falou assim: não, tem um lá. Ele nunca profetiza coisa para me agradar. Ele
profetiza coisa para mim ser transformado. Ele nunca profetiza coisa para me levar ao arrependimento. Ele nunca profetiza coisa para me botar a minha casa em ordem. Ele nunca profetiza coisa para mim me consertar. Continuando. Então o rei de Israel não tinha saída. Chamou um eunuco e disse: traz-me depressa Micaías, filho de Ilá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestido de vestiduras reais na praça, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. Irmão, mas você consegue imaginar a situação? Está aqui dois reis, está aqui pastor Esther, e está aqui outro pastor aqui, pastora Janaína. Aí vocês veem tudo assim, né? Ai, vocês vão ser maravilhosas, porque vocês isso, porque olha que delícia. Deus está dizendo que você, Esther, vai ser mãe de multidões. Estão tudo profetizando, mas, versículo 11. E Zedequias, filho de Quená, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, como este ferirás aos sírios até de todos consumir. Um profeta. E todos os profetas profetizavam assim, dizendo: sobe a Ramote de Gileade e prosperarás, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar a Micaías falou assim, dizendo: vem cá, meu filho, tu vai lá para o rei, mas tu profetiza coisa boa, vamos lá. Vês aqui que as palavras do profeta, uma voz, predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem. Fui ameaçar do profeta. O rei está te chamando, mas eu já vou te avisar. Você não vai profetizar o que Deus mandar, não. Tu vai profetizar igualzinho os outros. Tu vai profetizar igualzinho os outros. Só coisa boa. Versículo, quem não se curve. Porém Micaías disse: vive o Senhor, que o que o Senhor me disser, isso eu falarei. Oh, querido, ainda existem homens e mulheres que ainda não se curvaram. Ainda homens e mulheres que preferem pagar o preço, mas não vão se curvar. Ainda homens e mulheres que não vão usar o púlpito para dizer palavras que você quer ouvir. Haverá homens e mulheres que não se curvarão para satisfazer o seu ego. Ainda há profeta nessa nação, e eu creio. Versículo 15. E vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade, a peleja, ou deixaremos de ir? O que você acha? E ele disse: sobes e será próspero, porque o Senhor entregará na mão do rei. O Senhor a entregará na mão do rei. E o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurarei, que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele, o outro dizia que ele ia prosperar, que ia dar tudo certo. Ele falou: vou te mostrar o que eu vi. Eu vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. Disse o Senhor: estes não têm Senhor, torne cada um em paz para a sua casa. O que você vê, Micaías? Eu vejo o seu exército todo desorientado, porque não tem pastor. Eu vejo o exército de Israel todo acabado, porque não tem pastor.
Conselho que eu dou, faz cada um voltar para sua casa. Não vá nessa guerra não. É melhor você mandar cada um em paz para sua casa. Esquece esse negócio de guerra. Porque vocês não estão unidos. E ninguém ganha guerra disperso. Ninguém ganha guerra atirando para qualquer lado. A guerra só se ganha unido. Você só vai ganhar essa guerra que você está enfrentando na sua casa unido. Nós só ganharemos as guerras da igreja unido. Uma casa que cada um vai para um lado, outro vai para o outro. Que são servos de Deus. O marido é um servo de Deus, a esposa é um servo de Deus, os filhos são servos de Deus. Mas cada um puxa para um lado. Guerra se ganha unido. Guerra se ganha junto. E ele diz assim, olha, o que eu vejo um exército todo esfolado, todos dispersos, porque não tem pastor. Sabe? Faz cada um ir para sua casa, que é o melhor que vocês fazem. Versículo seguinte. Então o rei de Israel disse a Josafá, não te disse que ele nunca profetiza bem de mim, só mal? Não disse? Ele nunca profetiza coisa boa. Queria botar Josafá contra o profeta. Queria colocar Josafá contra o profeta. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Quando você for num lugar que só passa a mão em você, foge que não é Deus não. Mas quando você for num lugar que a pregação te confrontar, se ajoelha e agradece a Deus, é porque o Senhor está olhando para você. Pregação de confronto. Você está dando ouvido a qual profecia? Você está fazendo como da sua vida? Você está consultando a Deus, a palavra de Deus primeiro antes de tomar decisão? Está tomando decisão conforme o seu coração? Você tem tomado decisões no calor da situação? Como é que você tem feito? Continua, o profeta foi super honrado, vamos ver. Então disse ele, ouve pois a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, e sua mão direita e a sua esquerda. E disse o Senhor, quem induzirá Acabe a que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia dessa maneira e o outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu induzirei. E o Senhor lhe disse, com quê? E disse ele, eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse, tu induzirás e ainda prevalecerá. Sai e faze assim. Deixa eu te explicar uma coisa. Você sabia que tem momento que Deus solta o diabo? Você sabia que muitas vezes Deus não segura a mão do opressor? Deus está dizendo para nós assim, não faça, não faça, não faça, não vai, não vai, não vai, a gente vai. Aí o diabo olha assim para Deus, que foi o que aconteceu? Ó, você falou para não ir, ele foi e agora? Eu vou lá, vai. Lembra da história de Jó? Foi Deus que permitiu. Deus é ruim não, querido. Deus não é ruim. Nós é que decidimos o que queremos. Uma vez que eu não me comprometo com Deus, Deus não se compromete comigo. Uma vez que eu não busco a direção de Deus, se Deus fosse se intrometer nas minhas coisas, Ele teria que se intrometer no mundo inteiro. Ele dá livre-arbítrio. Você quer ir? Vai. Você decidiu ir? Vai. O bispo falou para Luizinha assim, Luizinho, vamos para o acampamento. Hoje é o dia do Luizinho. Luizinho, vamos para o acampamento. Ô bispa, tem um trem aí na praia.
Luizinho, não vai, Luizinho. Não vai, Luizinho. Vamos para acampamento. Você foi para a praia aquele dia, Luizinho? Foi, né? Não, Luizinho. Não foi? Não, vai ter um negócio aí lá na praia, aniversário de amigo. Vamos para acampamento, Luizinho, lá você vai estar guardado. Se tivesse acontecido alguma coisa, aquilo lá tivesse ido, Deus tem culpa? Não. Ele decidiu ir, mas pastora, não pode ir para a praia com os amigos? Irmão, o que um amigo faz da praia em pleno carnaval? Cachaça. Cachaça. Droga. Que é isso que tem no carnaval. Não que ele ia usar, que ele não é doido, o pai dele rebenta ele no pau. E nós ajuda. E nós ajuda, Leizinho. Mas é isso. Você está na roda dos escarnecedores. Cadê as menininhas aí que gostam dos barzinhos? Né, não? Tá lá, né? Cadê o primo do Diego? Ó, presta atenção, hein? Ó, Deus falando com tu aí, meu filho. Tu veio hoje, vai entrar na porrada com Deus aqui. Daniel. Ah, Daniel. Tá lá na roda dos escarnecedores. Tá lá. Não que você tome, que tu não toma. Só um golinho. Aí vai dizer para mim que o Espírito Santo tá lá? Você está entregue à sua própria sorte. Está entregue à própria sorte, né? Não, Natan? Quando você andava lá nas bocas, entregue à própria sorte. Sim ou não, Natan? Tu é honesto. Sim. Deus não pode fazer nada. Se entregue. O que aconteceu? Até vai. O próprio Espírito se manifesta e fala assim: eu coloquei na boca deles mentiras dos seus profetas que mandou você ir. Você vai? Sabe o que aconteceu, irmão? O rei mandou uma autorização. Vamos lá, mais. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos esses profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Então Zedequias, filho de Kená, chegou e fez o que com o profeta de Deus? O que ele fez com o profeta de Deus? Feriu a Miaquias no queixo e disse: por onde passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconder de quarto em quarto. Então disse o rei de Israel: o que ele fez? Mandou dar dinheiro para ele? Não. Tomai a Micaías e tornai a trazê-lo a Amon, o chefe da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: assim diz o rei: metei esse homem na casa do cárcere, e sustentai com pão de angústia e com água de amargura, até que eu venha em paz. Diga assim: é forte. Cadê os pentecostais aí que diz é forte? Profeta mentiroso está cheio da grana. Profeta mentiroso só está nos jatinhos. Profeta mentiroso só está nas mansões. Profeta de Deus muitas vezes vai viver a pão e água. De que lado você ficaria? É forte, Diego? É forte, Roberto? É forte, Márcio? É forte. É forte. É forte, Amanda? É forte, né? É forte. Sabe o que aconteceu, irmãos? O texto é longo e você vai ler na sua casa.
Eu só vou contar, porque eu já sei, claro que eu li 10 vezes. Prende o homem, prendeu, bora para a guerra. Aí Acabe, como era um homem assim, de uma índole boa, ele era um homem honesto, ele disse assim para o rei Josafá: vai na frente, eu vou me vestir de soldado, para ninguém descobrir que eu sou o rei. Amigo bom, que bota você na fogueira e se afasta. Vai na frente, Josafá. Vou. Acabe pega e se veste como um dos caras e começa a guerra. Pá, pá, pá. Cadê o rei Acabe? Ninguém acha. Cadê Acabe? Ninguém acha. De repente, um franguinho lá do exército, sem querer, atira uma flecha, sem saber para onde estava atirando. Chega lá o menininho e atira uma flecha sem saber para onde estava atirando. Pegou a flecha. Adivinha quem acertou? Adivinha. Quem recebeu a flechada? E Acabe morre naquele lugar. E Acabe morre naquele lugar. Qual era a ordem de Deus? Não sai. Não vá. Não sai. Não vá. Fique em casa. Fique em casa. Quantas vezes você passou por situações difíceis ou está passando, porque a hora de você ficar em casa, você foi para a guerra. Quantas situações a gente passa na nossa vida, que a hora da gente se calar, a gente fala. Quantas situações horríveis a gente passa na nossa vida, porque a gente faz lá um segundinho de oração, e diz: Deus falou e eu vou, e Deus não falou coisa nenhuma. Quantas pessoas estão se destruindo, achando que é Deus quem está mandando. Quantos demônios estão se levantando nessa geração. Quantos demônios estão se levantando. Eu persigo alguns demônios da internet. Eu não vi uma pessoa mais endemoniada igual aquele Pablo Marçal. Os conselhos que ele dá. Os conselhos que ele fica dando. Só está faltando mandar o povo invadir as casas que está aqui por aí. Compra, mas não compra. Compra, mas não paga. Paga, mas não compra. Tanto conselho maligno que a gente está recebendo. Bispo, mas a senhora vive em outro mundo. Não, eu vivo nesse e estou enojada desse. Porque as pessoas estão deixando de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz de coach. As pessoas estão deixando de ouvir a voz de Deus para ouvir homens que se dizem ser do Senhor. Mas o seu discurso não é do Senhor. Pastora, mas a igreja está lotada, esse sinal que é boa, não quer dizer nada. Porque a Bíblia diz assim: muitos serão e poucos escolhidos. Milagres que andam acontecendo por aí não me impressiona, porque eu sei que Deus faz milagre, mas o diabo também faz. A pessoa rouba a vida inteira e no final diz assim: Deus me prosperou. Irmãos, o inferno vai estar animado. Quem gosta de animação, vai para o inferno. Tu vai encontrar muita gente lá, mas são poucos.
Os que ainda ficam com a palavra de Deus, os que dizem que essa palavra Deus continua sendo o mesmo, ontem, hoje, eternamente, e essa palavra não precisa ser atualizada, essa palavra não precisa ser revisada, essa palavra continua sendo a palavra. Quem você tem ouvido? Eu só quero que você leve. Eu só quero que você saia daqui levando isso na tua vida. Sexta-feira eu ia tomar uma decisão. E quando eu comecei a ler essa palavra, eu disse: epa, peraí. Eu vou orar mais. Tudo era favorável para aquela decisão que eu ia tomar. Mas não foi Deus que falou. Tudo era favorável para a minha decisão. Mas eu não tinha orado ainda. Eu não tinha buscado Deus ainda. E eu coloquei meu joelho e orei a Deus e falei: Senhor, na hora que o Senhor quiser me responder, o Senhor responde. Mas enquanto o Senhor não me responder, eu não me movo. Por causa dessa palavra. Por causa dessa palavra. Preste atenção, jovem. Quem é o Acabe que tem se apresentado para você, para fazer aliança com você? Presta atenção, quem é os Acabes que andam querendo fazer aliança com você? Quem é os Acabes que anda te persuadindo a você ir em lugares onde o Senhor não está? Eu volto a dizer mesmo que eu sou revoltada com essa igreja. Viu, Márcio, você que está chegando hoje sabe que eu sou uma pastora revoltada. Ora por mim que eu estou fazendo aniversário. A gente ora, daqui a pouco a gente vê no Instagram o povo comendo bolo e a gente só ficou coração. Apresenta meu filho, bispa. A gente para o culto, arruma bailarina. Apresenta, a gente vai lá a hora, daqui a pouco a gente vê só os almoção lá, as lasanhas, carne. A gente só ficou coração. Ingratos. Ingratos. Eu vou dizer. Quem mandou você pregar no meu lugar? Mas eu entendi por essa palavra de pastor Diego, que o profeta é pão e água de angústia. O profeta é pão e água, a minha não é angústia, a minha é raiva. Irmãos, Deus falou com você? Deus falou com você? Você entendeu a palavra? Qual o final da história você quer ter? O de Acabe, em Daniel, ou de Josafá? Qual é o final? Com Josafá não aconteceu nada com ele. Josafá não aconteceu nada. Mas Acabe foi morto porque ele nem esperava. Que lado você quer ficar hoje? Acabe ou Josafá, que tudo que fazia consultava a Deus, que tudo que fazia orava a Deus, que tudo que fazia jejuava ao Senhor, que tudo que fazia escutava primeiro a voz de Deus. Nossa, cabe tanto aquele hino. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo.
eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Ora lavachuri andarabás. Ora lavachuri cantarabás. Ora lavachuri andarás. Alabachou benebe achuri andarás. Oh, aleluia. Aleluia. Tu és poderoso, Senhor. Oh, aleluia. De novo. Mas não te ouvi. Eu morro se eu não te ouvir. Eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. E agora? Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Você entendeu? Você entendeu o que Deus falou com você hoje? Você está entendendo? Os irmãos que vão servir a ceia, suba. A voz do Senhor quem faz a diferença. A voz do Senhor é quem faz tudo. E Jesus morreu na cruz, sabe para quê, meu irmão? Para Deus falar direto com você. A Bíblia diz que no momento em que o Senhor estava morto, e que o Senhor, como o Espírito de Jesus começou a ser recebido, o véu do templo se rasga. Sabe o que significa o rasgar do véu do templo? Significa que você pode falar diretamente com o meu Pai. Você pode falar com o meu Pai. Aleluia, você pode falar diretamente com o meu Pai. Porque o véu do templo se rasgou.